Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é quarta-feira, dia 5 de outubro. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículos de 1 a 4. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Este era o modo de Jesus. Durante o dia, trabalhava com intensidade, visitava as pessoas, acolhia todos. Em outras passagens se diz que ele não tinha nem tempo para comer, de tão intensa que era a sua vida. Mas havia momentos de intensa oração para reabastecer, para descansar, para entregar a sua vida nas mãos de Deus. Ele, Jesus, sempre se dizia conduzido pelo Pai, orientado pelo Pai, enviado por Deus Pai. E a oração seria essa íntima comunhão com o Pai, para que assim a vontade do Pai fosse feita integralmente, sem reservas. E quando Jesus terminou de rezar, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar. Por que os discípulos pediam a Jesus que o ensinassem a rezar? O que Jesus fez? Jesus levou uma vida de intensa oração. Seu rosto se transformava quando saía dos momentos de oração. Um rosto cheio de paz, um rosto tranquilo, sereno, mesmo diante de tantas provações e dificuldades, Jesus não se deixava abater. Jesus, nas orações que fazia, parecia até mesmo perdido em Deus. Tudo para ele perdia seu sentido. Só Deus era o seu foco. Jesus falava com Deus e isso transmitia grande paz. Jesus sempre ensinou pelo exemplo e não somente pelas palavras. Antes de exigir, antes de convidar ou pedir, Jesus sempre vivia. Jesus nos pediu para vivermos de forma simples e ninguém foi mais simples do que Jesus. Jesus nos pediu a humildade, Jesus nos pediu o perdão e ninguém perdoou mais do que Jesus. Então, Jesus nos pede uma vida de oração e Ele mesmo levou essa vida intensa de oração, de amor e de comunhão com o Pai. E então, essa atitude de Jesus provocou os discípulos a querer também agir como Jesus, a querer rezar. E a oração, ela é feita por dois caminhos: a oração da palavra e a oração da vida. A oração da palavra é fazer uma leitura orante com a palavra de Deus. E a oração da vida é rezar a nossa história, contemplar a beleza da natureza, guardar um pouco do silêncio, para que Deus possa falar nesta vida barulhenta que nós levamos. E então Jesus disse: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Então a primeira atitude de Jesus é chamar a Deus de Pai. E isso significa que nós somos todos irmãos. E santificar o nome de Deus. Mas Deus já não é santo? Sim, Deus é santo e perfeito. Mas santificar o nome de Deus com nossas atitudes. Santificar o nome de Deus com nossos pensamentos. Não usar o nome de Deus em vão. E Jesus ainda diz: Venha o teu reino. O convite para que o reino de Deus possa vir. Jesus é o Rei e nós somos seus súditos. Nós somos da sua família. E pedir que venha o reino de Deus com nossas atitudes. Porque se cruzarmos os braços, nossos pedidos serão vazios. É preciso servir a igreja. É preciso colocar a sua vida à disposição na construção do reino. E Jesus ainda diz: Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos. Pedir o pão de cada dia é lutar contra o egoísmo, contra o acúmulo desenfreado. É pedir aquilo que é o essencial. Muitas vezes pedimos muito, mas pedimos mal, porque pedimos aquilo que não é o essencial, aquilo que não faz tanta diferença na nossa vida. Mas é preciso pedir o pão de cada dia, ou seja, aquilo que nós precisamos realmente para viver. E Jesus diz: E perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos os nossos devedores. O perdão de Deus está condicionado.
Porque se eu não perdoo o meu próximo, se eu não perdoo quem me ofendeu, não posso pedir a Deus que me perdoe. Então, perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. É o último pedido de Jesus no Evangelho de hoje. São grandes as tentações, são infinitas as oportunidades de pecar, e são muito atrativas as condições do pecado. Mas Deus nos livre de pecar, Deus nos livre das tentações, nos dê a graça de recomeçar, nos dê a graça de seguir em frente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.